polêmica, agora uma polêmica internacional. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o presidente Lula se tornou uma persona non grata no país. Em comunicado, na manhã da última segunda-feira, Tel Aviv condenou as declarações do petista, que comparou a contraofensiva israelense em Gaza ao extermínio de judeus. Apesar da crise diplomática, o chefe do executivo brasileiro não recuou e, na última sexta-feira, reforçou suas críticas a Israel, dizendo ser favorável à criação de um Estado palestino e afirmando que o país judeu pratica genocídio contra o povo da faixa de Gaza. Fernando Capês. Bom, aí todo mundo está errado. Em primeiro lugar, o chanceler israelense, me perdoem a expressão, ele é famoso, ele é mais grosso que um dedo destroncado. E não é assim que se faz diplomacia. Diplomacia, você vai diminuindo a temperatura, abrandando o fogo e não vai para uma radicalização. Então, a fala do presidente Lula, repito, foi uma hipérbole injusta, inoportuna e infeliz. Ele perdeu a oportunidade de fazer a defesa da criação de dois estados soberanos, Palestina e Israel lado a lado, e de fazer uma crítica técnica e correta quanto aos bombardeios que mataram até agora mais de 30 mil civis palestinos e que é um erro da reação de Israel. Agora, no momento em que ele chama a lembrança da figura de Adolf Hitler, compara o que Hitler fez com os judeus no Holocausto, 6 milhões mortos, com essa reação desproporcional de Israel, ele perde a razão. E aí, por outro lado, Israel deveria, na sua diplomacia, dar uma resposta mais adequada. E, por outro lado, a réplica do governo brasileiro também deveria. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte: no mundo de hoje, todo mundo acelera em direção ao poste. Não tem ninguém, isso em tudo. Não só neste caso. Não tem ninguém que, espiritualmente falando, tem aqueles cabelos brancos famosos, aqueles velhinhos famosos que digam, calma, gente, vamos conversar, aqui está errado, aqui também. Então, é uma crise que caminha, se continuar do jeito que está, para um rompimento diplomático inédito na história de Brasil e Israel, quando o Brasil presidia, na pessoa de Oswaldo Aranha, a sessão da Organização das Nações Unidas de 26 de novembro de 1947, que aprovou a criação do Estado de Israel por 33 votos a 13. Então, será uma mancha indelével, irremovível, nas relações Brasil-Israel. Diplomacia se faz com equilíbrio, como ensinava São Tomás de Aquino, em médios virtu. A virtude está no meio. Acácio, tudo que o Brasil não precisava nesse momento é dessa crise diplomática, né? Inclusive, essa fala, essa manifestação israelense de que o presidente Lula se tornou persona non grata, é um decreto, vamos dizer assim, é uma manifestação de Israel até que haja um recuo, uma reconsideração, uma retratação que não houve, pelo contrário, o que houve foi uma reafirmação em outras palavras. Como é que você vê? Primeiro, quando a gente olha para essa decretação de persona non grata, por mais que as pessoas vejam isso como algo pouco ruim, pouco contundente, nas relações internacionais não é assim que funciona. A declaração de persona non grata, principalmente em relação a um chefe de Estado, é algo bastante grave. E a gente olha as relações internacionais sempre sobre uma perspectiva pública. O Capês fez uma excelente análise sobre a perspectiva pública, mas é necessário nós olharmos também para estas relações sob uma perspectiva privada. Brasil e Israel são parceiros econômicos, são parceiros comerciais. Israel não é o nosso principal parceiro, mas é um parceiro importante, especialmente quando nós olhamos para as commodities. O Brasil hoje, o grande elemento da nossa balança econômica é o agro. E Israel consome parte das commodities, dos produtos, dos elementos produzidos por nós através do agro. E se essa fala infeliz do presidente da República levar a uma sanção de Israel em relação ao Brasil, isso vai nos afetar economicamente, o que obviamente não é bom para um país que já tem um déficit financeiro e terá novamente um déficit financeiro ao final do ano. Felipe Monteiro.
que o que o Lula falou foi um absurdo, né? Eu até manifestei inúmeras vezes sobre isso, né? Aqui na Jovem Pan. É algo que não tem nenhuma justificativa. E realmente, quando você vê, né, ele se agravar a relação diplomática com Israel, é algo que, no meu entender, é algo completamente... que eu sinto muito, né? Como o Diego gosta de lembrar inúmeras vezes, né, quando a gente teve problemas de Brumadinho, quem veio ajudar com tecnologia a gente a achar sobrevivente foi o povo de Israel. E eu discordo, assim, eu até entendo a análise que o Acácio fez, né, mas eu discordo sobre o aspecto econômico, né? O aspecto econômico, do meu ponto de ver, é o aspecto mais irrelevante nessa questão entre o Brasil e Israel. Até porque o comércio do Brasil com Israel, economicamente, apesar de ter, né, Israel consumir grãos do Brasil, né, em geral, é irrelevante sobre o aspecto econômico. Então, eu não sinto... esse tensionamento da relação entre Israel e o Brasil sob o aspecto econômico. Eu sinto sob o aspecto humanitário, né? É um absurdo essa declaração que o Lula fez, realmente. Não dá para comparar o Holocausto com nada no mundo todo, não é? O que está tendo entre Israel e o Hamas, né? Eu entendo que Israel teve diversas vezes posturas desproporcionais em relação à guerra, né, que culminou em destruições da infraestrutura civil na faixa de Gaza, mas não dá para você comparar. O que aconteceu é uma guerra que, infelizmente, acontece em vários momentos históricos no mundo todo, né? A Rússia e a Ucrânia, por exemplo, morreram mais de 200 mil pessoas. Em Ruanda, por exemplo, a guerra civil do Hutus contra o Tutsis dizimou os Tutsis, né? Emirados Árabes lançando míssil contra o Iêmen, destruindo a população do Iêmen. Pol Pot no Camboja. Ou seja, sob vários aspectos, quando você vê, né, o conflito internacional do mundo todo, você vê que, infelizmente, a realidade é a perda da população, de parte da população. Então, o aspecto econômico, Acácio, eu até entendo que é um aspectozinho ali, mas, do meu ponto de vista, é o mais irrelevante. Eu fico triste e eu sinto sobre o aspecto humanitário. Não dá para eu, como ser humano, concordar com essa postura, essa declaração do Lula em relação a Israel, sob nenhum aspecto. Pediu, Capês? Sim, só para corrigir, no 29 de novembro de 47 foi o plano de partilha da ONU, né? A criação do Estado de Israel foi 15 de maio de 1948. Ô, Capês, eu preciso falar que outro dia eu estava assistindo você num podcast falando sobre guerra. Eu fiquei impressionado seu conhecimento de guerra. Eu já te conheci como professor de direito, assim, né? Sei que você gosta desse negócio. Então, o comandante Robinson Farinazzo. Então, eu sugiro o seguinte, eu procuro as fontes... Grata surpresa. Não, as fontes que eu consulto são as fontes que recebem do Telegram em loco o que está acontecendo, seja na Ucrânia. Bom, Israel eu fui lá e vi pessoalmente, mas a guerra da Ucrânia, que eu venho antecipando que vai acontecer, eu quero, para não ser acusado de plágio, homenagear o coronel Robinson Farinazzo. Douglas MacGregor. É o Douglas MacGregor, o Larry Johnson, o Jeffrey Sachs, Scott Ritter. São esses caras que eu procuro estudar, porque a grande mídia, CNN Internacional, Fox, BBC, mentem o tempo todo para todo mundo. Meus amigos, em meio à crise diplomática com Israel, o governo Lula cogita expulsar do Brasil o embaixador de Israel, Daniel Zonshine. Eu quero te ouvir sobre essa possibilidade, Diogão, porque de acordo com o jornal O Globo, Itamaraty considera a medida drástica e indesejável, mas a ideia continua a ser discutida pelo presidente e seu assessor especial, Celso Amorim. Para o chanceler Mauro Vieira, Israel ter declarado Lula persona não grata e ter supostamente constrangido o embaixador brasileiro são atitudes inaceitáveis. Por que isso aconteceu? Porque logo após a crise, o presidente Lula falou algo que desagradou Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou que o presidente Lula teria cruzado a linha vermelha, portanto, passado dos limites. Na mesma entrevista em que ele falou isso, ele falou que convocaria o embaixador brasileiro em Israel. Ou seja, chamou para ter uma conversa dura, nas palavras dele. Na sequência, o Brasil, em vez de voltar atrás, como sugeriu Israel, chamou também o embaixador israelense para outra conversa dura. Então ficou essa coisa de dar um pito aqui, dar outro pito ali, agora o negócio não é dar pito, é expulsar. Essa é uma ideia que se cogita. Como é que você vê, Diogo da Luz? Eu não gosto nem um pouco de ouvir uma coisa dessas, porque pode-se dizer que Israel foi um pouco além. Podemos ficar discutindo isso um tempão, mas a gente tem que lembrar que quem começou essa história foi o presidente Lula, banalizando mais uma vez a expressão genocídio. E aí ele errou. Ele tem que reconhecer isso. Se ele não quer reconhecer, ele não pode também agora querer apontar o dedo para o outro, que segundo ele teria errado
em cima do erro dele. Genocídio foi criado em 1943 por sugestão de um advogado judeu, Robert Lincoln, justamente para definir a barbaridade que Hitler e os nazistas faziam com o povo judeu. Tirava eles das suas casas, colocava em campos de concentração e os exterminava simplesmente por serem judeus e nada mais. Crianças, senhoras, homens, velhos, todos eles. A culpa era só uma: ser judeu. Então não dá para comparar de forma alguma erros que Israel possa estar cometendo lá, e deveremos verificar isso no momento oportuno, com o que aconteceu naquela época. E vale lembrar, o PP comentou aqui também, o genocídio de Ruanda lá foi um genocídio realmente, porque foi um trabalho de exterminar um grupo étnico também. Em função daquilo, depois de morrer 800 mil pessoas, Ruanda teve a felicidade de ser o país que mais tem mulheres na política. 60% das mulheres compõem a Câmara dos Deputados e 47% o Senado de Ruanda. E não é que seja um grande país, muito longe disso, é muito pobre e não democrático ainda, mas teve avanços muito importantes desde então. Agora, eu acho que até mais grave do que dizer que a reação de Israel se compara a um genocídio foi a comparação estritamente ao Holocausto, né? Porque nós tivemos outros genocídios na história da humanidade, mas o Holocausto é algo que mexe com o sentimento do judeu. São povos que deixaram o seu local de origem para ir para outro forçadamente, simplesmente para sobreviver. Pessoas que têm até hoje essa ferida aberta, né? E que vai continuar certamente para a posteridade, exatamente porque é a maior tristeza da história da humanidade. Milhões de judeus que sucumbiram diante do Holocausto. 6 milhões de judeus, exatamente. E aí, Diego, essa comparação com o que acontece lá em Gaza, com o que foi o Holocausto, gerou um mal-estar até entre os aliados, porque o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, criticou a manifestação do presidente Lula. Como é que você vê essa questão? Olha, Kobe, é natural, né? Muitos outros não. Ele é judeu, né? O Jacques Wagner é judeu. E não só o Jacques Wagner. Guilherme Boulos, por exemplo, foi questionado acerca disso e disse que não era prefeito de Tel Aviv, não era candidato a prefeito de Tel Aviv. Mas aí não é uma crítica, né? Ele fugiu do assunto. Fugiu. Mas enfim. Ele falou que não seria comentarista das falas do presidente. Ninguém quer se filiar a uma declaração tão desastrosa como essa. E você levantou um ponto perfeito. Lula disse que as vítimas do Holocausto estariam fazendo com o povo de Gaza algo semelhante. Então, o Capês também levantou um ponto muito importante, que é essas dobradas de apostas que nós vemos, né? Lula fala uma grande besteira, aí de Israel para cá também eles dobram a consequência, e agora o Brasil também, num ato semelhante, quer retirar a sua embaixada. Então, no contexto, de modo geral, eu vejo que o que está acontecendo é muito o interesse ideológico sendo colocado acima do interesse nacional. A fala já é desastrosa. O Acácio trouxe aqui consequências econômicas. Nós temos também toda a convulsão que isso causa na própria política interna do país. Então, nada de bom se tira desse contexto. E eu acho que a pior parte é a consequência cultural. Nós temos o Brasil rompendo de forma histórica, nas palavras do ex-presidente Lula, né? Nunca antes na história desse país, nós abandonamos o princípio da neutralidade em relação às relações geopolíticas mundiais. Isso está sendo feito agora em um contexto desastroso como esse. Então, acho que nada ganhamos com isso, pelo contrário, perdemos aí a possibilidade de termos um grande aliado, que é a única democracia presente ali no Oriente Médio. Você acha que existe a chance do rompimento por completo da relação diplomática entre Brasil e Israel? Olha, espero que não chegamos a isso, mas se o presidente Lula não se retratar, acho que pelo esticar da corda é possível que a gente caia. Quer expulsar o embaixador de Israel daqui? Então, ao invés de diminuir a tensão, ele está colocando... Se ele expulsar o embaixador, rompeu relações. E a minha pergunta é por quê? Por quê? Qual o objetivo? A fala foi uma fala desastrosa, nada se compara ao Holocausto, foi danosa. Inclusive, concordo com a fala aqui do PP aqui. Agora, a troco de quê, gente? No Brasil a gente tem, numa cadeia de segurança máxima, 2 fugitivos que a gente não conseguiu recuperar até agora. A gente tem problemas para resolver aqui. A troco de quê? O que nós ganhamos enquanto povo, enquanto nação, enquanto Estado? Com essa fala do presidente Lula, nós só perdemos, gente. Tem uma etnia desaparecendo no Brasil. Nós noticiamos essa semana a crise dos Yanomamis. Então, eu não entendo qual é o foco, o objetivo do presidente da República com esse tipo de comentário, com esse tipo de fala, a não ser desagregar. Infelizmente.
A Cássio tinha pedido. Só uma complementação, o Capês colocou a questão do Oswaldo Aranha. O Brasil, a diplomacia brasileira teve participação ativa na Constituição do Estado de Israel. Isso mostra a importância que a diplomacia brasileira tem ao longo dos anos. O Itamaraty, o Instituto Rio Branco sempre foram referências e referências por conta da nossa neutralidade, por conta da nossa capacidade de intermediar situações complexas. Hoje, nós só não intermediamos como nós nos colocamos numa briga que a rigor não era nossa. Óbvio que nós temos responsabilidade humanitária, nós temos responsabilidade internacional, mas nós temos responsabilidade em contribuir para a solução e não jogar gasolina para tornar ainda mais complexo o problema. Você acha que foi isso mesmo, Mano Ferreira? É um incêndio que o presidente Lula foi apagar com gasolina? Exatamente. E eu queria chamar a atenção para uma contradição muito grande da postura para a promessa de Lula, porque a promessa seria se colocar como um mediador do conflito, como alguém que estaria em busca da promoção da paz, do diálogo. E nessa postura, ele perde completamente condições de se colocar como um intermediador do conflito de qualquer forma. Contamina a imparcialidade de alguma maneira, é isso? E coloca gasolina no fogo, porque veja, o que acontece quando você compara com genocídio? O que é um genocídio? Genocídio é algo que não tem qualquer legitimidade, é uma atrocidade humana. Nesse conflito, tanto na guerra agora especificamente, como no conflito mais amplo Israel-Palestina, você tem legitimidades do lado israelense. Você tem, do lado palestino, a legitimidade da causa de ter o direito à autodeterminação do seu povo, a ter um Estado livre e soberano. Do lado de Israel, da mesma forma, você tem essa legitimidade. Quando a gente pensa no conflito em si, Israel tem a legitimidade de buscar os reféns que estão lá e de tentar e dar uma resposta ao ataque terrorista. Então, quando Lula coloca dessa forma, retirando a legitimidade que existe no conflito e simplesmente chamando como genocídio, ele aumenta a tensão. Quando o que a gente precisa é conseguir abaixar as temperaturas e separar o que há de legítimo em cada lado para a construção da paz duradoura, para tentar retirar a parte ilegítima e fazer com que, do ponto de vista do que há de legitimidade na causa palestina e na causa israelense, consigam dialogar e construir um acordo de paz duradoura. Então Lula joga contra o objetivo da paz e do fim da guerra. O Capês, ele gosta de umas frases de efeito, né? Algumas máximas. E tem uma, Capês, que eu quero perguntar pro PP se faz sentido na linha do que vem falando o Mano. O exagero enfraquece a causa, o PP? Enfraquece a causa sim. E é bom lembrar que tem um conceito de genocídio, né, que está lá na Convenção do Genocídio, que é um tratado internacional, que fala que genocídio é um ato intencional, né? Ou seja, para você poder caracterizar algo como genocídio, tem que ter a intenção. O que teve no Holocausto, por exemplo, se via, por exemplo, a Alemanha usando o aparato estatal para exterminar o povo judeu. Ou seja, tem claramente a característica de intencionalidade, que você não vê no caso entre Israel e a guerra com Hamas. Aí tem um ponto que eu queria colocar aqui, né, que o Lula poderia muito bem ter feito essa crítica ao governo do Netanyahu, que realmente é um governo que tem no gabinete vários ministros que são ministros de extrema direita, que muitos não reconhecem o povo palestino. É bom lembrar, por exemplo, que o Smotrich, que é o ministro de Finanças de Israel, numa palestra que ele deu no ano passado, ele falou claramente, não existe algo como o povo palestino. A gente viu essa semana, por exemplo, a ministra do Netanyahu, da Igualdade das Mulheres, falar claramente que tem orgulho das ruínas que está na faixa de Gaza. A gente viu, por exemplo, o Ben-Gvir, que é um ministro do Netanyahu, um dos mais fortes do Netanyahu, que tem no seu escritório político o pôster do Baruch Goldstein, que é um dos maiores terroristas israelense, que cometeu um crime matando 28 palestinos no passado. Ou seja, claramente o gabinete do Netanyahu é um gabinete de extrema-direita que, em muitos aspectos, eles perseguem os palestinos. Então eu sinto que se o Lula criticasse esse aspecto do Netanyahu, seria legítimo até. Mas não dá para você querer colocar no mesmo pote o que está acontecendo em Israel agora, na faixa de Gaza, né? O que aconteceu com
com o Holocausto. Completamente equivocado esse exagero. O Diogo da Luz, e tem um detalhe importante aí também, né? Porque há uma acusação contra Israel de estar praticando genocídio. Aliás, isso foi levado, inclusive, à Corte Internacional de Justiça. Mas a pergunta é, e o que faz o Hamas? Porque a gente tem dados, informações de que teriam lançado cerca de 10 mil mísseis contra Israel. E só não atingiram o seu fim por conta do sistema de defesa, o domo de ferro. Não é isso, Acácio? Mas tem 93% de efetividade. Dos Exato. 10 mil, então, 700 passaram, né? Não sou... Exato, alguns passam. A pergunta é, e se todos os mísseis tivessem passado? Se a intenção do Hamas tivesse sido alcançada? O que 10 mil mísseis pode fazer com um Estado, com um povo? Porque tem genocídio, mas tem também a intenção de um genocídio, o que deve ser, naturalmente, igualmente condenável. E a gente não vê esse tipo de condenação sendo feita, né, Diogo? Então, é a intenção explícita de genocídio, porque consta dos estatutos do Hamas o extermínio... É institucionalizado, é formalizado. Formalizado. Os estatutos do Hamas não colocam como prioridade o bem-estar do povo de Gaza ou da Cisjordânia. Não. O objetivo principal do Hamas é exterminar o povo judeu. Ou seja, ele tem como proposta original o genocídio. E olha, a gente teria muitas críticas, como disse o PP, que poderia fazer ao Benjamin Netanyahu, sem dúvida alguma. Quando o nosso presidente passa da conta, como disse ele, perde esse direito. Agora, o que mais me preocupa mesmo é aqui no Brasil. Nós somos talvez o país que melhor recebe populações do mundo inteiro e elas convivem muito bem. O Brasil sediou o primeiro campeonato mundial de Hummus. Era uma competição entre judeus, cristãos, palestinos e árabes não palestinos, pois todos comungam da mesma comida. Esse tipo de coisa que a gente tem que enaltecer. Enquanto muitos brigam, o Brasil tem que se abraçar. E um depoimento deste, com essa tamanha força, aumenta a animosidade entre as pessoas e pode, infelizmente, contaminar o próprio Brasil, tão pacífico como é. E aí, Capês? Em primeiro lugar, esse ataque sistemático de foguetes do Hamas sobre Israel produzem um dano econômico muito grande que não é contabilizado. O sistema do Iron Dome, que é o domo de ferro, é um dos sistemas, são três. O sistema David Sling, que é um pouco mais sofisticado, e o Arrow, que é para então mísseis balísticos e cruzeiro. Esse sistema Iron Dome, cada foguete lançado pelo Hamas custa $2 mil. Cada foguete lançado por Israel para neutralizar um foguete do Hamas são $250 mil. Então, a maioria dos foguetes, Israel deixa, quando vê que não vai cair numa área de risco, ele deixa se chocar no chão. O Hamas já tinha o controle de Gaza, então esse ataque terrorista não pode ser justificado pelo objetivo de recuperar Gaza, porque Gaza já estava em poder do Hamas e do povo palestino. Desde 2006. Desde 2006, ou 2005, quando Israel abandonou a faixa de Gaza, e o Hamas usou os bilhões de dólares que recebeu para construir mais de 500 quilômetros de túneis para abrigar terroristas. O que Israel não percebe é que esses 30 mil civis mortos não fazem a menor diferença para o Hamas, porque ele não está preocupado com a sua população. Mas o uso político que ele está fazendo disso é a maior vitória que ele poderia ter contra Israel. Então daí essa extrema-direita obtusa, a qual o Felipe Monteiro fez menção, esse Tamar Ben-Gvir, ele inclusive fez campanha ostensiva contra o Isaac Rabin, que levou ao homicídio do Rabin por um fanático chamado Igal Amir. Então, é tudo errado e nós, nesse momento, nós temos que contribuir para diminuir o fogo e não fazer o que aconteceu, apagar fogo com gasolina.